75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. É o anticristo, ou a besta do Apocalipse. Será um governo único, moeda única, mundial, que mexerá na economia em nível mundial, demandará adoração em nível mundial e será um divisor d'águas para aqueles que estiverem vivos, que vai dividir a humanidade entre aqueles que são fiéis e têm o selo de Deus, ou aqueles que são infiéis e têm a marca da besta. Ele será um governo mundial, que ele terá um controle mundial da economia. Ele vai dividir a terra. Vai ter uma moeda única, não? Moeda única. Economia, moeda única. Tá. E vamos explicar isso aqui. Ele também dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e têm o selo de Deus e aqueles que são infiéis a Deus e têm a marca da besta. E a marca da besta. Marca da besta. Não vai ter neutro. Não vai ter pessoas que vai estar com um pé de um lado, outro do outro. Não vai ter Raimundo. Não vai ter Raimundo. Que ele vai exigir ser adorado. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor lá, tá certo? E um último elemento que eu poderia colocar. Por isso que eu falei, eu vou defender um pouquinho o Elon Musk e tudo mais aí. Não tudo que ele fala, mas esse detalhe. Não será uma ditadura. Pelo menos não na aparência. Porque diz que os povos da terra se maravilharam seguindo a besta e dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, ainda que tenha um viés ditatorial, ele não vai aparentar na propaganda como uma ditadura. É uma narrativa bem feita. O povo vai querer, o povo vai adorar a besta. Bom, agora que a gente já sabe disso, olha para que o mundo está caminhando. O próprio Elon Musk falou: gente, eu não estou falando a minha vontade, não estou falando que é o que eu quero, é o que vai acontecer. Eu li esses dias uma matéria do Fórum Econômico que diz que até o ano mais ou menos 2030, pelo menos cerca de 30% dos empregos que hoje existem vão desaparecer. Quero deixar bem claro uma notinha aqui. Gente, 2030. 2030. Nós estamos em que ano? 2024. Quer dizer que em 6 anos... Eu posso discordar dos métodos dele, eu posso ter filosofia, mas assim, o cara era um pobre na África do Sul e hoje está aí. Então vamos respeitar esse lado. Não é uma pessoa que fala coisas sem pensar. Não. Pelo menos no mundo empresarial, não. E o que faz é extraordinário. Extraordinário. Porque a pessoa tem um ditado assim: foguete não dá ré, o dele dá. O dele dá. Literalmente, o foguete dele, e eu já vi isso pessoalmente, vai, quando chega na estratosfera, ou por ali, a cápsula se descola e continua voando, e o foguete, que é o motor propulsor, ele não se perde no espaço, não vira lixo espacial. Ele liga a outros propulsores e desce, e pousa no local da onde decolou. E toda a estrutura do motor do foguete é reaproveitada, tornando o foguete dele 15% do preço dos outros foguetes que não se reaproveitam. Não no reino, mas no mundo dos homens, se isso não é sucesso, o que é? Não na ótica do reino, mas na ótica dos homens, ele chegou lá. Então, por isso que eu estou dando essa autoridade, entre aspas, para dizer que o que ele fala não é uma coisa... O que ele fala? Ele fala justamente isso. Ele falou isso em 2 ocasiões públicas. E o que ele fala é respaldado pelos outros nomes que eu dei, inclusive o Val Harari. Uma vez ele falou isso no Fórum Mundial, que teve, esqueci qual foi o país, a segunda vez ele falou para um grupo de vários empresários, inclusive árabes, do petróleo, na Inglaterra. E ele fala assim, a inteligência artificial, que muita gente tem medo, ela está para substituir o emprego. Só que nós temos uma diferença. Eu estou misturando um pouco a fala dele com a do Yuval Harari, porque tem na mesma direção. Na Idade Média, quando chegou a Revolução Industrial na Idade Moderna... 1700 e pouco. 1700 e pouco, já estamos na Idade Moderna. A Revolução Industrial fez o seguinte. O sujeito que antes fazia a cadeira, desde cortar a árvore na madeira até pregar e passar o verniz, agora ele só ficava apertando um parafuso. Isso. Ele perdeu aquele emprego de marceneiro que ele tinha. O camarada perdeu aquele emprego de artesão, mas virou operário. Virou operário. A burguesia e o proletariado. Virou operário. Só isso. Só que agora nós vamos ver de novo essa revolução industrial, mas num outro viés.
aquela pessoa que trabalhar na empresa, ele não tem para onde ir. Naquela época da Revolução Industrial, ele saiu da vida de artesão para a vida de operário. Agora ele vai sair da vida de operário para ir para lugar nenhum, porque a inteligência artificial vai substituir. Então, um exemplo simples. Nos Estados Unidos, você contou a história aí, você abasteceu o seu próprio carro. Aliás, você estava contando na hora do almoço, não foi aqui. Você mesmo abastece o seu carro. No Brasil, a gente ainda tem frentista. Por quanto tempo? O motorista vai desaparecer. Eu vi o robô do Elon Musk. Eu estava em Los Angeles, na loja da Tesla, e estava lá o robô que eles estão fazendo, que vai fazer trabalhos braçais em casa. Exatamente. E vamos além, supermercado. Vou dar uns 2 exemplos só para cair no apocalipse. Supermercado. Já tem alguns supermercados na América que estão funcionando assim, na Europa também, que você entra, não tem nenhum atendente caixa. Nada. Você entra, a tela já pega o seu rosto. Pega o seu rosto, automaticamente, já sabe que você é credenciado. Você entra, eu quero comprar essa xícara, eu coloco no carrinho. Eu tirei da gôndola, botei no carrinho. Já marcou. Já computou. Não vou levar essa caneca agora não. Devolvi para a gôndola, ela já estornou. Eu pego aquilo ali, eu saio do supermercado e já está no meu celular lá quanto que eu gastei. Não vai nem passar cartão. Não, aí você sai do supermercado, entra num carro que não tem motorista e que você diz, eu quero ir para tal canto. E você olha, ele já lê tua íris, já computa, debita da tua conta corrente e o carro sem multa te leva à tua casa. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje... Aí chegou, você entrou, já identificou você na portaria, não tem porteiro, identificou teu rosto, Exatamente. Abriu para você. Olha quantas pessoas vão ficar desempregadas. E mais o porteiro saiu. 75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. Elon Musk já fez caminhão sem motorista, ônibus sem motorista, estão testando aí Estados Unidos inteiro. Eu estava lá nos Estados Unidos agora e passou um ônibus sem motorista dele. Com maior precisão que o ser humano. Né? Tinha um cara assim, de braço cruzado lá dentro, mas não tava, quem estava pilotando era o próprio caminhão pilotando, com muito mais precisão. A chance de um carro autônomo bater é 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão, não vai acabar de ter batida mais de carro. Ninguém vai cochilar, ninguém dirigir embriagado. E o robô? E o robô que não cobra 13º, férias, que não passa mal, que não engravida. Esse é o fim. Não te leva na justiça? Não te leva na justiça, não mente sobre o que fez e o que não fez. Tá entendendo? Então, isso é fato. E aí? Agora, aí que tá. Esse mundo tecnologizado, com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte: só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. O governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. De que forma? Como apenas um pouco vai trabalhar, então vão continuar tendo ricos, porque o Apocalipse fala todo grande e todo pequeno, todo escravo e todo livre. Então a marca da besta não vai ser um socialismo. Por isso que eu acho que o socialismo não é... Porque o socialismo não tem o rico e o pobre. Tem, o socialismo tem. O que manda... O governo. Tem o governo que manda e os amigos do rei, que são amigos do ditador, que são ricos. E não é pobres, são miseráveis. São miseráveis. Agora, veja bem, o governo vai controlar isso. E a ideia é que o governo vai ser o acionista majoritário de tudo que é produzido no mundo. Tudo vai para o governo. E o superávit... E o Elon Musk vai dar a empresa dele para o governo? Não é que ele vai dar. Ele deixa bem claro. Não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu desejo, não estou defendendo. Eu estou prevendo para onde estamos caminhando. E tem uma maneira do governo fazer isso. O governo vai ser o seu acionista majoritário. Já é, né? Já é. Hoje Sabe essa frase que eu tenho um sócio, meu grande sócio é o governo. De taxar as grandes fortunas? A gente ri, ridiculariza isso, mas existe um lastro teórico. Repito, pessoal, só para deixar claro, Paulo, não estou defendendo nada do que eu estou descrevendo. Eu estou descrevendo. Eu não estou, letra A, defendendo, não é minha bandeira, e não estou, letra B, fazendo um exercício de profeta. Eu estou fazendo um exercício de futurologia baseado nos que prevêem isso. É igual o pessoal da Bolsa de Valores. Eu não estou aqui defendendo nada do que estou descrevendo, nem estou fazendo um exercício de profecia. É de futurologia. Qual a diferença? O profeta, quando ele é inspirado por Deus, é claro, ele fala algo que vai acontecer, é daquele jeito. E acontece. Acontece. O futurólogo não. É como uma pessoa da Bolsa de Valores que entende e fala assim, Paulo, investe aqui nisso porque o mercado está apontando para isso. Ele pode acertar ou pode errar.
Esses exercícios de futurologia dizem que o mundo está caminhando para isso, não há defesa. Então, quando o governo se torna o maior acionista, porque ele está cobrando impostos cada vez maiores, você vai continuar tendo a sua riqueza. Mas o imposto está fazendo com que o governo gerencie mais do que entra de lucro ou de superávit para ele. O governo vai pegar todo esse material e vai projetar em forma de como se fosse uma pensão alimentícia. Até o Yuval Harari é interessante, porque sendo israelense, ele faz uma comparação que isso já existe hoje. Em Israel, você sabe que tem o partido religioso, que está lá com Netanyahu. Os ortodoxos. Ortodoxos. E esses homens, eles não trabalham. Eles vivem para estudar a Torá. E são mantidos pelo governo. Pelo governo e a esposa, que trabalha fora, né? O governo mantém... a esposa... A esposa trabalha. E o governo mantém uma pensão para eles lá. Eu não precisa ir longe, não. Mesmo fora de Israel, uma pessoa hoje, por exemplo, que sofre um acidente muito sério e é encostado no INSS, o governo dá um salário permanente para ele, que ele não pode trabalhar mais. É o mesmo princípio. Você vai ter uma grande maioria, uma maioria absoluta da humanidade, que não tem como trabalhar porque a máquina está fazendo. Então o governo vai dar uma espécie de pensão do INSS para todo mundo. É um dinheiro para você ficar em casa. Só que vai ser um dinheiro o suficiente para você ter uma vida razoável. Vai ser mais do que a pensão hoje. Só que esse dinheiro vai ser todo controlado pelo governo. E isso só vai funcionar se o mundo caminhar para uma economia global única e um governo único. Porque hoje nós temos, Paulo, e aqui para mim isso é formidável de falar, eu aproveito a sua audiência para esclarecer isso. Para que Apocalipse 13 se cumpra, tem que ter algumas condições que só existem em nosso tempo. Quando se cumpre, são aqueles acontecimentos... Aqueles acontecimentos, exatamente, que são todos pautados num evento universal, mundial. Até hoje na história, por isso que eu não marco a data para a volta de Jesus, eu não sei quando é. Nós estamos fazendo aqui uma observação. Mas tem algo que está acontecendo na história hoje que nunca aconteceu. Evento mundial, ou possibilidade de um evento mundial. Primeira Guerra Mundial, não foi mundial. Não foi. Foi Europa. Segunda Guerra Mundial, não foi mundial. Você entendeu? Primeira Guerra Mundial foi Europa e África, o norte da África. A segunda pegou a Ásia porque pegou o Japão ali. Você tá entendendo? Mas pegou a Ásia, a África, Japão. Exatamente. E Oceania. O México não entrou, né? Então a gente chama de Segunda Guerra Mundial, mas não é mundial. Mesmo os grandes impérios do mundo, Pérsia, Assíria, Pérsia, Babilônia, Roma, eles não dominaram o mundo inteiro. Roma não dominou a China. Não. Agora, olha que interessante, nós saímos de uma pandemia. Eu até não vou falar o nome para não ter problema de entrega do vídeo, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Foi o primeiro evento realmente mundial da história. Foi. O primeiro evento mundial da história foi esse. Aliás, deixa-me corrigir minha fala. Para quem acredita na Bíblia, teve um outro evento mundial que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, o único evento de fato mundial, literalmente mundial, não simbolicamente mundial, foi essa crise sanitária que tivemos. Porque teve a peste bubônica, foi na Europa, teve a gripe... A gripe suína. Teve a gripe espanhola, que foi em Portugal, Espanha, mas na Espanha. Exatamente, mas sempre aqui, o ebola que foi lá na África e tudo, mas essa não. E olha que interessante, as pessoas continuavam divididas tendo o seu pensamento. Um evento hoje... Em escala mundial. É em escala mundial, no sentido literal da palavra. Tá certo? E hoje, nesse prognóstico, nessa futurologia que esses nomes que eu dei estão citando... Amigo, sabe o que fizeram agora? Pegaram um vídeo de inteligência artificial com a cara do dono da empresa, mandou o vídeo pro WhatsApp para um funcionário da tesouraria, mandar dinheiro para tal conta. E o cara mandou, só que era um vídeo de inteligência artificial. O cara perdeu o dinheiro, foram milhões e milhões e milhões. Você sabe, até aproveito a sua audiência aqui, tem um vídeo que rola para todo lado, eu não quero dar ibope para eles também, mas como aparece como propaganda, de um camarada de idade contando uma história que a mulher dele estava doente, que ele encontrou um elixir lá que cura tudo e tal, e o amigo dele, Rodrigo Silva, mostrou um documento do Egito que traduz isso aqui e tal, papapá. O sujeito não existe. É um velho de inteligência artificial. Gente. Nem existe. Não é uma pessoa que está usando de má fé, não sei, eu conheço. Não existe. É uma inteligência artificial. Uma imagem você já falou a segunda. Inteligência artificial.
sem uma legislação mundial, como é que você controla isso? Estou falando em termos de apocalipse, de um governo que vai passar uma propaganda boa. Então, o que acontece? Imagine agora que você consiga, a partir da coligação de vários países, um governo único. Que garanta que ele tome conta da Amazônia e reduza a zero as queimadas. Olha o que acontece. Hoje a ONU não tem moral. nenhuma. A Unicef não tem. Mas o mundo está caminhando para isso. Eles estão caminhando. Não é porque eles querem. Eles sabem que é inevitável. Então, quando você fala assim, o Elon Musk vai entregar... Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está se preparando para quando isso acontecer. Ele não está falando que ele vai entregar, que é vontade. Ele está preparando para quando isso acontecer. E quando esse governo conseguir essa hegemonia mundial, onde cada um continua tendo a sua... Lembra, haverá os grandes, os pequenos, mas ele controla a economia de tal maneira... Vamos deixar a Bíblia de lado apenas por uns segundos. Vamos ficar ignorantes em relação à profecia. Se eu tirar o Apocalipse de cena, imagina um governo que consiga mapear o rosto de todo mundo. China já faz isso. Que se o seu filho desaparecer, a polícia com a inteligência artificial precisa de 5 minutos para saber A onde ele China é está. assim, você é localizado em 3 minutos em qualquer lugar da China. Qualquer lugar. Imagina isso em termos mundiais. Olha que alívio. Você está entendendo? Ou desespero. Olha uma... Mas se funcionar. Por bem. Por um bem entre aspas. Imagine agora, você não precisa mais ter risco de ser assaltado, porque se o bandido pegar, não vai ser uma legislação fraca, não. A legislação do Brasil para prender vai ser como a dos países mais desenvolvidos do mundo. E vai ter câmera em todo canto e o cara não pode nem fazer isso. Não pode fazer nada. Se fizer, pego. Não vai ter lavagem de dinheiro. O camarada não vai ter como roubar a sua casa e pegar aquele dinheiro e não vai ter como roubar a sua empresa, porque vai estar tudo controlado. Uma promessa de ordem, segurança total. Segurança total. Deixa o Apocalipse de lado um pouquinho, deixa os valores cristãos. Vamos pensar apenas nessa perspectiva. Vai ser um máximo. Você não precisa ficar preocupado em falir, porque o pior que pode acontecer é você ser alguém financiado pelo governo. Você vai andar na rua, o que hoje é na Dinamarca, na Holanda, vai ser no mundo inteiro. Só vai ser homeless quem quiser. E mesmo esses, vai ser difícil, porque como é que vai ter drogado se o governo controla tudo? Como é que vai ter tráfico? Não vai ter mais a questão do Morro do Alemão, que você não pode subir lá. Sabe? Não tem assim, Israel e Palestina estão brigando? Não é de ninguém. Agora é nosso. Nós que mandamos. Passaporte para quê? O seu rosto vai ser seu documento. Você não vai ter mais o perigo de perder o seu passaporte, os seus documentos. E aí? Onde é que vai chegar? Paz. Todo mundo vai querer esse governo. E quem for contra esse governo é terrorista. É terrorista, é meu inimigo. Já vi isso em algum lugar. Aí vem a propaganda, que nós temos histórico disso. É só lembrar do Hitler, agora o ministro da guerra... Goebbels, exatamente, Joseph Goebbels. É só ter um Goebbels que consegue transformar qualquer anjo em demônio com propaganda. E o próprio governo vai assim, olha, ajude-nos a perseguir quem está querendo quebrar a ordem social. Nesse aspecto, agora eu volto para a Bíblia. O governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. Eu sei que muita gente fica fazendo cálculo com nome, é o Hitler. A palavra calcular no grego tem 2 sentidos. Calcular no sentido de perceber os feitos e eleger. Então escolha. Quando o Apocalipse fala assim, aquele que tem entendimento, calcule a marca e o nome da besta, calcule o que ele está fazendo e escolha ele ou o cordeiro. Uau. Agora, é interessante que será algo algorítmico. E o mundo, para tudo isso aqui funcionar, vai ter que ser um mundo do algoritmo. Já é. Já é. Onde o algoritmo vai escolher por você, ele vai comprar por você, ele vai adivinhar o que você quer, ele vai te colocar numa bolha, como a gente vê na internet. Então, a sugestão que eu dou para as pessoas é a seguinte, Paulo. Não entre em sensacionalismo. Eu não sou a favor daqueles movimentos apocalípticos que falam assim, não, então é agora, eu vou vender minha empresa, eu vou para o meio do mato, eu vou quebrar tudo. Não. Jesus, ele falou com os discípulos qual seria a hora. Quando viria. Mas quando ele falou da destruição de Jerusalém, ele deu uma dica.
quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próximo à sua devassidão. Então fujam para os montes. Antes disso, fiquem em Jerusalém. Aí aconteceu uma coisa quando Jerusalém foi destruída. O general Vespasiano veio, cercou a cidade. Que ano? Não, foi no ano 70. 70 depois de Cristo. A guerra começou de 66 a 70. Quando Vespasiano veio, ele cercou Jerusalém com soldados, aí os cristãos perceberam a profecia de Jesus. Mas como é que a gente vai sair daqui? O Vespasiano recebeu a incumbência de voltar para Roma e assumir como imperador. O exército recua, os cristãos fugiram para a cidade de Pela e para a cidade de Antioquia. Depois vem Tito, volta com o exército e destrói a cidade. Jesus deu a dica. Antes disso, é ser sensacionalista, apocalíptico. Uhum. Então, a minha dica para o pessoal, até que essas coisas aconteçam, procure crescer na vida, ter sucesso, progresso, com sabedoria, desenvolvimento da família, saúde, tudo, porque você é templo do Espírito Santo. Mas fique atento ao seguinte. Quando você vir o mundo caminhando por uma globalização cada vez mais generalizada, continue como um bom cidadão, mas de orelha em pé. Sem alarmismo. Enquanto esse quadro não se desenha, seja o melhor cidadão que você pode ser. Quando é que eu estou autorizado a desobedecer o governo? Daniel capítulo 3. Quando ele soltar qualquer ordem que vai contra a palavra de Deus. Aí, por isso que a Bíblia fala, os que vão vencer a bênção são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando vocês virem essas coisas se desenhando, saibam que está próximo às portas. Fiquem de orelha em pé, orando, se preparando, sem alarmismo, sem extremismo. E a hora que sair qualquer decreto, o mínimo que for, que vá contra os mandamentos de Deus, não os cumpra. Mesmo que você perca todo o sucesso que você teve. Perca tudo. Mas não, Deus falou, não cairá um fio da sua cabeça sem que o Pai deixe. O Senhor vai providenciar. E depois disso, já ele voltando nas nuvens com poder e grande glória. Eu creio que vai chegar antes de tudo isso. Você entendeu? Não vai ter conversa para... Eu creio que Jesus volta antes do caos completo, ele volta.